Salve galera, eu sou o Gessé e eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo diferente de Kingdom, cujo tema serão 10 curiosidades a respeito do universo de Kingdom que provavelmente você não sabia. Um detalhe eu acho que não é muito relevante para vocês, mas para mim é importante porque hoje é o dia do meu aniversário, então vai ser muito legal fazer esse vídeo e trazer um tema diferente para vocês. Então vale ressaltar para vocês também que são curiosidades, tá? Eu não vou me aprofundar tanto nelas. Se vocês tiverem alguma curiosidade em peculiar que vocês queiram saber, vocês deixam aí nos comentários ou vem falar diretamente comigo no grupo do WhatsApp, que eu vou estar tentando de todas as maneiras possíveis trazer um vídeo sobre uma curiosidade em específica que vocês pedirem. Então eu não vou me aprofundar nas curiosidades aqui. Eu vou citar elas e explicar em essência o que significam. A primeira delas, a introdução do Hibuku bem antes na obra. Alguns de vocês podem não saber, galera, mas Hibuku, que historicamente na China antiga se chamava Limu, não teve muitas participações nas guerras contra Qin, como é mostrado no mangá. Basicamente ele não era tão ativo como ele é na obra. O Hibuku é um personagem que foi introduzido pra gente no mangá no capítulo 135, mais especificamente no terceiro ano reinado do Zei, que equivale historicamente ao ano 244 a.C. A realidade é que não é essa, galera. Sinto decepcioná-los, mas Hibuku não participou da Batalha de Baiou. Hibuku não estava na coalizão. Hibuku não participou desse grande arco para Gyou. O Hibuku só vem aparecer na história real, pelo menos do que é citado nos registros, e lutar contra Qin diretamente no ano 233 contra o Kanki, que no nome chinês era Huangji. A razão para isso é porque Limu não era o único grande comandante de Zhao na época. Existiam outros como Houken, que é Pang Nuan, e o Koshou, que era Hu Zei, e até então Lianpo, que é o Rimpa. Porém, cada um desses comandantes militares tinham as suas regiões em atividade. A do Hibuku era a região ao norte, contra o Xiongnu especificamente. É ali que ele fez fama. E só quando o Zhao já estava em sua queda, sem recursos, que Limu foi lá e lutou pelo estado contra as forças de Qin, que eram as mais ameaçadoras. Toda essa razão da introdução do Hibuku é muito mais embaixo, galera. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Na verdade, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre o motivo do Hara ter introduzido o Hibuku antes na obra. E a razão é extremamente interessante. Mas essa é a curiosidade para vocês, beleza? A segunda curiosidade. Shin, sobrinho do Hibuku. É basicamente esse o título. Mas, no mínimo, seria Shin em parentesco com relação ao Hibuku. Ao que isso se deve? Os historiadores estudiosos fizeram assimilações nas árvores genealógicas de cada família e ocorre que, no mínimo, Hibuku e Shin pertenceram às mesmas famílias. Ah, mas porque eles estão em estados diferentes? Nessa época era natural que homens encontrassem outras pessoas e que os seus descendentes tomassem caminhos diferentes. Isso não os impedia de se tornarem grandes homens em diferentes estados. Cada um seguir seu próprio caminho. O fato é que eu vou estar deixando para vocês a árvore genealógica. E mostra que sim, eles no mínimo ali eles são de primos ao Hibuku ser tio do Shin. Já começa pelo próprio nome, né? Se a gente pegar Shin e Hibuku, nos chineses são Li Shin e Li Mu. Então essa é a curiosidade. Imaginem a cara do Shin no mangá, se o Hara usa um recurso desse. Imagine a cara do Shin ao descobrir que um dos caras que ele almeja matar, um dos caras que ele quer se vingar pelo General Oak, tem parentesco com ele. Ele ia ficar muito tiltado, isso ia ser muito bom de ver. Mas é como dizem, galera, são especulações. Por mais que eles façam essas árvores genealógicas, não é comprovado. Da mesma forma, aquela questão bem similar
do Zei ser filho do Ryofui que ele levanta. Existem até seções de casas hereditárias daquelas famílias antigas. Seções nos registros que levantam essa hipótese, mas não chegou a ser comprovado. Muito pelo contrário, a maioria nega essa hipótese. Terceira, Oki e Okotsu dos 6 grandes generais eram a mesma pessoa na antiguidade. Acontece que Oki, Wang-ki, e Okotsu, Wang-he, que se pronuncia especificamente na nossa língua, Ela, o rei, existem hipóteses e outras coisas, teorias, que supõem que na verdade eles eram as mesmas pessoas. E essas vão desde erros de traduções do Shiji, ou até em questões de presenças em ambos os registros. Acontece que o Hara escolheu usar o Oki como Wang-ki e o Okotsu como Wang-he e separá-los porque existe um fator bem interessante que é a divergência nos registros. O que eu estou querendo dizer? O Wang-ki, que é o Oki, ele é bem menos citado do que o Wang-he, que é o Okotsu, que é bem mais citado nos registros, participando das campanhas. Para vocês terem ideia, em tudo que eu procurei, eu só achei 1 ou 2 campanhas na qual o Wang-ki é citado participando, servindo o Qin. As outras, em conjunto com Hakuki, no caso o Baiki, e outros generais, participam mais Wang-he, que é o Okotsu. Então existe essa divergência de que eles fossem a mesma pessoa. Mas o Hara escolheu por trabalhar com 2 personagens diferentes e ficou bem mais legal. Número 4. Personagens femininas em Kingdom que na verdade eram supostamente homens. 3 exemplos que eu posso dar para vocês no momento é Kyokai, Iotawa e Kyo, dos 6 grandes generais de Qin. Acontece que Kyokai, Qianlei, Iotawa, Yang Duanhe e Kyo, cujo nome era Liao, eram supostamente homens. Não há nada que comprovasse na época que esses personagens eram mulheres. Foi uma opção do Hara para colocar mais poder feminino na obra. E sinceramente ficou muito legal. As personagens, todas essas 3 e muitas outras, como a gente pode citar a Karen, são extremamente marcantes e impactam muito na obra. Para vocês terem ideia, na votação de popularidade que teve envolvendo todos os personagens em Kingdom, a Kyokai ficou em primeiro lugar. Em segundo, o Oki, e em terceiro, o protagonista, o Shin. Quinta hipótese. A origem do Shin. No mangá, é toda aquela história que nós sabemos. O Shin era um escravo, cujo nem sobrenome tinha, não conhece os seus pais. E no decorrer de todo o desenvolvimento da obra, ele se torna amigo do rei, tem se tornar um grande general sob os céus. E o resto é história e uma boa história. Na verdade, a origem real dele na história não era de escravo. O Shin era filho de um governador famoso, descendente dessa família Li aí. E basicamente o cara era um nobre. Então, foi bem mais, digamos, suave a ascensão dele a todo o cargo militar que ele possui. No mangá, o Hara quis passar uma ideia mais de dificuldade, uma ideia mais de sonhos alcançáveis pra gente. Isso acabou trazendo mais envolvimento pro Shin, que é o protagonista. Uma história bem mais profunda para um personagem que não tem tantos relatos nos registros. Toda essa profundidade deu mais embasamento para o Hara trabalhar mais e mudar coisas na história real. E ficou bem legal. Sexta curiosidade, alguns de vocês já devem saber dessa. Os maiores generais desse período eram 4. Renpa, que é Lianpo, no nome chinês. Hakuki, que é Baiki, no nome chinês. Ozen Wangjian, no nome chinês. E Hibuko Limu. Todos esses 4 foram generais invencíveis. Eles morreram invictos em suas épocas. 2 de Qin e 2 de Zhao. Sétima curiosidade. Essa eu vou pegar vocês porque isso é um tiro que muita gente não sabe. Vocês sabem que na obra o Hara criou grupos. Os 6 grandes generais de Qin e os 3 grandes céus de Zhao. Militarmente, se a gente pegar e tirando até o Gakuki, que também está nesse grupo de fodões aí, mas o Gakuki é solo, eram os generais topzera dessa época, são os caras foda. E se eu disser para vocês que toda essa ideia de
rivalidade, não só de rivalidade, mas toda essa ideia de nivelamento, esse balanço entre esses dois grupos, 3 grandes céus e 6 grandes generais, foi quebrado por 2 desses caras. Acontece que, até agora na obra de Kingdom, tivemos relatos e desenvolvimento sobre o Renpa e o Rinshoujo. Mas e se eu disser para vocês que o terceiro grande céu, cujo não sabemos muitas coisas, que era o Shosha, e na história em chinês, Zhao She, derrotou um dos 6 grandes generais de Qin diretamente em batalha, que era o Koshou, o estrategista dos 6 grandes generais. Na batalha de Eiyu, Shosha se saiu vitorioso, derrotando 100 mil soldados das tropas de Qin, e de acordo com algumas fontes, o Koshou morreu em ação ou se suicidou. Não se sabe muito ao certo, apenas que depois disso ele deixa de ser citado nos registros, beleza? E até agora a gente não sabia disso na obra. Eu fiquei em choque, porque não é porque os caras são em 3 que eles são inferiores a um grupo maior. Alguns deles, como o Shosha, podem até ceder um da casta rival. Aqui temos mais uma curiosidade sobre o Shosha, o terceiro grande céu de Zhao, que não sabemos muitas coisas. Eu podia ter feito até um vídeo sobre o Shosha, mas não vale muito a pena porque não são muitos detalhes. Tanto é que esses 2 que eu estou pegando eu vou usar nesse vídeo. Após o Shosha derrotar o Koshou em batalha e se tornar extremamente famoso no estado, além de ser um militar extremamente à frente do seu tempo, de uma genialidade ímpar, ele infelizmente acabou morrendo cedo, relativamente cedo, e dizem as profecias que antes de morrer ele pediu para que o seu filho nunca fosse colocado no cargo de comandante supremo do exército de Zhao, porque ele o achava imprudente e imaturo. E reza a lenda que durante aquela batalha de Shangping, num mangá intitulado Shouhei, dos 400 mil de Qin contra os 400 mil de Zhao, onde os comandantes eram Hakuki e Renpa, de acordo com tramóias políticas e tudo, o Renpa foi substituído pelo Shoukatsu, beleza? O Shoukatsu, ele é o filho do Shosha. E o pai era um vidente, porque foi após essa substituição que o exército de Zhao foi massacrado e Zhao sofreu uma derrota que nunca se recuperou. Nona curiosidade, os reinos de Manu e Sentou foram novos personagens apresentados nesse pequeno arco de aliança de 10 capítulos. Se a gente botar mais um pouco, uns 15, mas de batalha foram 10. Foram personagens apresentados e que foram ditos serem de Shu, mas ao mesmo tempo não serem, porque antigamente eles serviam estados rivais a Shu que foram anexados. Estados, mas, diga-se de passagem, eram apenas cidades de médio porte que existiam a Shu por conta desses comandantes militares. Eu pesquisei um pouco e não encontrei nada a respeito, galera. Mesmo naquela época existindo várias cidades e estados de fato, até esses 7 estados atuais começaram assim. Na época dos períodos de primaveras e outonos eram vários estados, múltiplos estados. Procurei, não achei nada a respeito. Se o Hara colocou eram mais nomes de cidades que foram anexadas por Shu, e o Hara os colocou como estados, mas apenas eram cidades que foram conquistadas por Shu, beleza? Mas não é o primeiro exemplo que vemos na obra. O Gokei, por exemplo, que é o pai do Gorumei, morreu lá pro Duque Ryo, na primeira campanha do Shin. É dito que ele era rei de uma cidade-estado chamada Jia, e que foi destruída por Zhao. De Jia eu já encontrei coisas a respeito, mas desses estados de Manu e Sentou nada. E 10ª curiosidade, as famílias mais poderosas do estado de Qin nessa era eram 2. A família Meng e a família Wang. Meng é a família do Mouten. A gente tem o Mouten, o Mouqi, o Mogou e o Mobu. Wang, claro, da família do Ouron, Ouren, Ouki e Okotsu, que a gente pode citar. Os personagens com Wang.
foram as duas famílias que mais impactaram nesse período em que o Zei tomou posse praticamente. Foram os protagonistas de toda essa guerra de unificação. E sem dúvida, cada, como é que a gente pode dizer, descendente honrou o legado do seu anterior. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, curta, comente, compartilhe. Ajudou muito. Eu levei um pouquinho de trabalho para pesquisar essas curiosidades, achar coisas a respeito para não ficar algo ralo, apenas citado. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Valeu!